Olá pessoal, está começando mais um Jornal do Campo e você vai conferir os seguintes destaques dessa semana. Cultivo de hortaliças ajuda na recuperação mental de assistidos na região centro-oeste de Minas. Cresce o consumo de frutas durante a pandemia. E na receita de hoje você vai conhecer o pão de 10 dobras. Eu sou Maicon Rodrigues e está começando mais um Jornal do Campo. E para começar o Jornal do Campo dessa semana, olha só que notícia legal. Assistidos pelo CAPS, estão cultivando hortaliças como forma de recuperação e terapia. E você vai ver como isso tem ajudado as pessoas na região centro-oeste de Minas. O projeto de cultivo de hortaliças para fins terapêuticos tem revolucionado o tratamento dos pacientes do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial do município de Pimenta, na região centro-oeste de Minas Gerais. A hortoterapia estimula capacidades cognitivas e de ressocialização dos pacientes por meio da atividade, que teve projeto e implantação realizados pela Emater Minas. O Lívio, técnico da Emater, pensou a horta agroecológica no formato mandala, onde em 400 metros quadrados distribuiu em 5 canteiros hortaliças variadas. E nós estamos optando por uma irrigação por microaspersão, que ainda está sendo construído um suporte, né, para abrigar a caixa. Essa irrigação por microaspersão, ela será por gravidade, então assim, é custo zero de energia elétrica, né, então que dá uma sustentabilidade maior para o projeto, né, que a gente, por estar numa área urbana, então para a gente poder efetuar essa irrigação, a gente teria que ter esse custo de irrigação. Então isso aqui para a gente, nós conseguimos resolver com o apoio aqui do município, da prefeitura, colocar essa caixa a 5 metros de altura, né, a estrutura está sendo construída, e para poder montar esse sistema de irrigação. Ele ensinou todas as técnicas de manejo aos pacientes que cuidam carinhosamente do plantio e irrigação. A mandala simboliza a harmonia e a integração no mundo e foi pensando num trabalho coletivo que o professor de música, Charles Abraão, resolveu reunir toda a turma em volta da horta para a aula de hoje. E a canção escolhida não poderia ser mais propícia para quem semeia a terra. Para a implantação da horta, o CAPS contou com a ajuda da iniciativa público-privada. O esforço conjunto valeu a pena, pois a Adília Maria conta que sofria de uma forte depressão e a horta devolveu a ela a vontade de viver. Eu dedico muito à hortinha do CAPS, eu planto com carinho, eu regro com carinho, com amor. Então, eu só tenho a agradecer o meu tratamento, o benefício que está trazendo para a minha vida, o tratamento aqui no CAPS de Pimenta. O CAPS do município tem 32 pacientes e realiza 120 atendimentos ambulatoriais por mês. E a ideia do projeto, que começou no ano passado, é promover um ambiente que possibilite a integração social e familiar, além de melhorar a alimentação dos pacientes. E foi a sensação de acolhida que despertou em José Geraldo a vontade de tratar o vício das drogas. Ele diz que depois que começou a trabalhar com a horta, sua vida ganhou novo sentido. Hoje está longe das drogas e das ruas. Eu agora, graças a Deus, depois que eu comecei a mexer com as plantas, eu sou uma pessoa bem melhor. Especialistas relatam que o contato com a terra tem função terapêutica e isso propicia sensações de bem-estar e melhoria físico-mental em pacientes que apresentam algum tipo de transtorno mental ou sofrimento. Esses resultados têm sido notados por Milkas, companheira da Luciana, que é paciente do CAPS. Segundo ela, a melhora é grande. E em casa o comportamento dela melhorou, porque agora ela não tem tempo para pensar. A cabeça vazia, estava trazendo muitas coisas
Putz, agora a coisa para ela boa mesmo está sendo a horta, o CAPS, ela está melhorando demais. E a equipe do CAPS está de parabéns, a Emater, que quem dera que toda a cidade da redondeza aqui plantasse essa ideia da Emater. O CAPS funciona como unidade de atenção psicossocial que presta serviços interdisciplinares de saúde a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Até então, infelizmente, a gente tinha aquele... o CAPS é lugar de doido, né? Então, a horta, com a divulgação da horta, com a divulgação dos trabalhos deles, as pessoas passaram a conhecer o CAPS de uma outra forma. Então, a interação da sociedade com os pacientes mudou. Então, hoje, eles conseguem interagir com os pacientes, conversar com os pacientes de uma forma mais respeitosa, com mais carinho. E o paciente sente isso, né? Olha, mudou. Agora eu sou o paciente do CAPS que cuida da horta. Você falou que futuramente vocês querem o projeto é que eles mesmos venham donar de porta em porta, né? Isso. São 2 projetos que a gente pensa futuramente, né? Primeiro, que eles façam a venda do excedente, porque parte eles vão consumir e o excedente a gente quer que isso gere uma renda até para o autossustento da horta, porque em primeiro momento tudo foi doado, né? Os empresários do município foi que doaram ferramentas, insumos, então futuramente ela também vai ter que se autossustentar. E eu também tenho em mente que futuramente eu consiga trazer essas famílias para a gente trabalhar uma cozinha sustentável, até para que renda um fruto, né? A gente tem muito, por ser uma cidade pequena, pouco trabalho. E se a gente conseguir fazer com que essas famílias produzam algo para revender de forma sustentável, de forma saudável, a gente também vai estar ajudando, né? Tanto a família quanto o paciente. Então, é futuro, mas eu espero em Deus que eu consiga. Que legal, né, gente, essa reportagem. E por falar na plantação de hortas, você sabia que o consumo de frutas tem aumentado durante a pandemia? É o que você vai ver na reportagem. O consumo per capita de frutas no Brasil, no mundo, vem crescendo, né? O consumo per capita hoje, para vocês terem uma ideia, o Brasil consome 33 quilos por pessoa ano, falando de forma geral. A Itália consome 114 quilos por pessoa ano. A Organização Mundial de Saúde indica que deve haver um consumo próximo de 100 quilos por pessoa ano. Nós temos muito o que avançar, né? Algumas considerações que a gente pode incrementar, falar aqui agora sobre a questão da fruta, né? A fruta, ela tem um alto poder de agregação de valor. Nós podemos fazer polpa, doce, compotas, frutas desidratadas, sucos, picolés. Então tem uma série de coisas que a gente pode agregar valor para o consumo da fruta, né? Formas de consumir a fruta. A Organização Mundial, né, prevê um dia especial, uma campanha de incentivo, que é o Dia da Alimentação, que é 16 de outubro. E nesse dia prevê que é uma campanha forte para aumentar o consumo. E se a gente for ver o gráfico que esse Dia Mundial mostra, o HF, hortifruti, né, ocupa 45% desse gráfico. Uma outra coisa que compensa a gente falar é campanhas de incentivo. São Paulo, por exemplo, está fazendo uma campanha forte. São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo. E nós consumimos pouco suco de laranja. Então está fazendo uma campanha para que grande parte desse volume produzido fique no Brasil e seja consumido pelos brasileiros. E agora, no nosso quadro de receitas, você vai conferir como fazer o pão de 10 dobras. É uma delícia da culinária mineira que a gente te ensina a fazer agora. Então, numa tigela, nós vamos colocar 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Nós vamos colocar 10 gramas de sal,
Vamos colocar 5 gramas de fermento biológico seco, ou nós vamos colocar um tabletinho de 15 gramas de fermento biológico fresco. Vamos colocar 10 gramas de açúcar. Agora a gente mexe isso daqui. Colocar 350 ml de água morna. Agora a gente vai amassar com as mãos. Não precisa ficar sovando muito tempo. Esse pão é um pão que vai ficar bem mole a massa, tá? Não é necessário acrescentar mais farinha. A massa dele é de alta hidratação. Pessoal, eu sovei então a massa por 5 minutinhos. Untei a bancada aqui. As dobras aqui a gente vai fazer a primeira. É o seguinte, a massa tá assim, ela tá bem mole, bem pegajosa. Ela só não está pegando na mão porque a minha mão tá um pouco untada, bem pouco. Então a gente vai fazendo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você estica um pouco, ó, 8, 9, 10. Vocês estão vendo? Agora eu tiro daqui e deixo descansando um pouco no mesmo bol que a gente amassou o pão, tá bom? Vamos deixar descansando aqui por 10 minutinhos. Última dobra então do nosso pão. Olha só, como eu disse para vocês, a massa tá bem hidratada e ainda pega um pouquinho, ó. A gente estica ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Polvilhar farinha de trigo. Assim. E vamos deixar essa massa, ó, o lado liso para baixo, o lado aqui da costura para cima. Assim. A gente salpica também um pouquinho de farinha de trigo. Agora a gente deixa essa massa descansar aí em torno de uns 20 a 30 minutos. A fermentação dela tá boa, ela tá crescendo bem. Agora aqui, como a costura ficou para cima, a gente tira o nosso pão assim. Tá vendo como tem excesso de farinha? Com cuidado, a gente tira um pouco desse excesso, coloca nosso pão aqui. Feito isso, a gente vai fazer os cortes, tá? Eu estou usando uma gilete nova, eu acho que a gilete é bem afiada para a gente fazer isso. Com uma faca, talvez a gente dá aqui uns piquezinhos, não fica tão legal. E agora eu vou levar o meu pão ao forno, forno pré-aquecido. Meu forno está a 200 graus, em torno de 20 minutos tampado. Depois de 20 minutos a gente destampa, deixa em torno de 5 a 10 minutos, depende da potência do seu forno, para esse pão dourar. Tampado ele vai crescer um pouco mais, vai cozinhar, depois a gente destampa, ele vai dourar e criar casca. Então, daqui a pouco eu já volto com o nosso pão já assado, ok? E agora a gente vai cortar esse pão. Olha como que ele ficou. Como eu disse para vocês, 20 minutos tampado e mais o tempo que ele fica dourado. Se você quiser mais dourado, deixa mais tempo. Ou quiser mais branquinho, deixa menos tempo. Agora vamos provar. Vamos ver como que ficou ainda quente.
Melhor hora do vídeo, o cheirinho de pão fresco tá maravilhoso, gente. Vamos ver assim, sem manteiga, sem nada. Olha. Que delícia, né, gente? Esse pão realmente é uma maravilha. E se você quiser rever como faz o pão e todas as reportagens do Jornal do Campo, basta ir lá nas nossas redes sociais. Essa edição está terminando por aqui e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!